podcast Dinossauro Caipira por Rita Cestari, podcast espiritualista, e a verdade vos libertará. Saudações! Hoje estamos entrevistando uma mãe trabalhadora que trabalha com pessoas e suas emoções. Ela colabora para a saúde das pessoas. A Priscila Canavaroli. Exatamente. Músico ou musicaterapeuta? Musicoterapeuta. Musicoterapeuta. Priscila, obrigada, primeiramente, por ter aceito o convite de ser entrevistada para o meu podcast Dinossauro Caipira. Pra mim é uma honra estar aqui, você é uma querida. Muito obrigada. Espero que continue sendo ainda, depois da entrevista, uma querida. Vai ser sim. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2024, semana que começa o carnaval, né? Então, Priscila, o seu nome inteiro é Priscila Canavaroli? Meu nome é Priscila Comim Canavaroli. Comim da família da minha mãe, Canavaroli da família do meu pai. Muito bem. E a sua mãe como é que chama? Lenita Comim Canavaroli. Lenita Comim Canavaroli. E o seu pai? Adalto José Canavaroli. Muito bem. E você tem quantos anos, Priscila? 43. A idade do meu sobrinho. Do Guilherme. Tô na metade da vida. Então, você não estudou com ele, não? Priscila, onde você estudou? Eu estudei na UNAERP, em Ribeirão Preto. Não, mas assim, aqui em Monte Alto. O ensino básico, secundário, essas coisas. Eu estudei primeiro no prézinho, no primário, né? Fala que muda tanto, né? Pois é. Eu estudei no Parquinho, foi minha primeira escolinha. Depois eu fui pro Raul. Depois eu fui pro Jeremias e terminei no Zacarias. O Zacarias é o ginásio, né? Sim, Colegial. Terceiro colegial naquela época. Agora acho que é primeiro ou terceiro ano. Eu não sei, eu tô ficando velho, eu não acompanho mais. Eu não abandonei. Pois é, né? Quem foram os seus... Um professor que você lembra, que marcou, que assim, falou assim, eu quero ser igual, ou eu quero seguir a minha profissão por causa... Você foi já no ensino básico ou foi no... No ensino fundamental, na verdade. Isso. Que me marcou muito foi o professor de matemática, porque eu sempre fui boa em matemática. Quando eu conheci esse professor, eu comecei a tirar zero. Foi meu primeiro zero com esse professor. Foi o... que ele chama? Wilson. Aí eu tive a certeza absoluta que eu detestava matemática, né? Só que aí quando eu entrei na faculdade de musicoterapia, aí eu voltei a amar a matemática, porque é impossível você aprender música sem contar, né? Sem a matemática. E a matemática tá em tudo. Tem alguns compositores, acho que Bach, sei lá qual deles lá, que usava muito a matemática para fazer música, não é? Não é? Você sabe disso? Olha, não tenho certeza. Tem muitos musicistas antigos, né? Antigos assim, mais modernos, só que lá da antiguidade. 1800, né? Assim, né? Que usava bastante a matemática, que eram as músicas mais modernas, impressionistas, né? Sim, eles faziam cálculos matemáticos e pra gente não fazia muito sentido escutar, né? Não tinha muito um ritmo, uma batida assim, né? Que a gente pudesse acompanhar, um ritmo. Sei. Era uma coisa bastante desconecta pra gente, mas pra quem tinha feito os cálculos era completamente... Então, eu já ouvi dizer que Mozart é muito bom ouvir. Esse
cada período tem o seu porquê, né? Eu sou fã de Beethoven, do Mozart, eu prefiro os estudos, e Bach não tenho o que falar, né? Bach eu acho que você ama ou odeia, mas esses são os 3 preferidos. Mas o principal é o Beethoven. Eu gosto da paixão, assim, do Beethoven. Ah, tá. Entendi. Eu ouvi uma vez falar que o Mozart, eles fizeram estudos das músicas que faz muito bem pra gente, se a gente está meio deprimido, desanimado, é bom ouvir Mozart. Sim, é porque dá uma alinhada, né? A harmonia que é utilizada nas suas composições dá uma alinhada na gente. É por aí que é a musicoterapia? Dá uma moldada nos nossos sentimentos. Então a musicoterapia, ela trabalha com isso? Como é que é o trabalho de um musicoterapeuta com essas músicas? Então, dentro da musicoterapia existem algumas linhas, assim como dentro da psicologia, assim como dentro da medicina, né? E aí a gente divide em 2 grandes campos, que é a musicoterapia ativa e a passiva. A musicoterapia ativa, a gente utiliza dos instrumentos musicais, a gente toca os instrumentos musicais juntos, a gente improvisa com os instrumentos, ela é ativa. Então, vamos supor, se você for lá para fazer musicoterapia comigo, eu vou pedir para você escolher um instrumento para tocar comigo, ou cantar, né? E mesmo você não sabendo tocar nenhum instrumento, você não necessita saber tocar nenhum instrumento musical para estar fazendo musicoterapia. E aí essa é a musicoterapia ativa. As crianças amam, os adultos detestam. Aqui no Brasil. Então, assim, apesar dos brasileiros serem bastante musicais, no momento de pedir para pegar um instrumento, eles já entortam o nariz e falam, mas eu não sei, então não vou tocar. Né? Então, os brasileiros são muito envergonhados na hora de... Eles se exigem muito, né? Acho que tem que saber, né? Já não querem ser julgados. E a musicoterapia passiva, né? Aí existem também algumas linhas dentro da musicoterapia passiva. Então eu vou colocar algumas peças musicais para você ouvir e depois a gente vai trabalhar o feedback do que essas peças musicais trouxeram para você. Só que assim, existem algumas técnicas, o DIM, por exemplo, que são imagens guiadas através da música. Então, são peças musicais feitas especificamente para estar despertando certos sentimentos em você, para provocar, né? Então, dependendo dos saltos intervalares, da melodia, da harmonia, dependendo do tipo de escala que é utilizado, ela vai despertar também certas emoções em você. Então, essas peças são feitas especificamente para por exemplo, tem peças que são feitas para te causar estranheza, outra para te deixar mais agitada, outra para te acalmar mais um pouco, né? E aí a gente usa algumas dessas peças musicais que não são essas comerciais, Mozart, Bach, não é. São peças feitas para estar te provocando alguma coisa. E eu vou falando para você, agora você faz isso na sua imaginação, agora você vai para este lugar na sua imaginação. E a música vai auxiliando você realmente ir para esses lugares, esses determinados lugares, e depois a gente faz o feedback verbal, né? Muita gente acha que a musicoterapia só trabalha música. A partir do momento que entrou na porta do musicoterapeuta, vai tocar até o momento de sair. Não, né? Principalmente quando a gente vai trabalhar com adultos e com musicoterapia passiva, porque aí a gente vai ter que dar o feedback verbal, né? Então o musicoterapeuta não apenas toca, ele também conversa, ele também faz interpretações, ele também ressignifica conteúdos verbais para o paciente. Então, assim, metade da faculdade de musicoterapia a gente tem conteúdo musical, musicoterapêutico, né, de interpretação de linhas melódicas, de saltos intervalares, de conteúdos assim, que até tem uma área que se chama psicoacústica, que eu também vou querer falar, né? E depois tem um momento da psicologia, vamos dizer assim, né? Psicoterapia, né? Que não é
a mesma coisa que o psicólogo faz, mas sim, tem a parte do feedback verbal, né? Então, muita gente confunde uma coisa com a outra, tem pessoas que acham até que a musicoterapia invade o espaço, né, do psicólogo, do psicoterapeuta, do psicólogo, né? E não, porque metade do nosso conteúdo tem a ver com música e a outra metade tem a ver com psicologia, psicanálise, né? Psicopatologia. Então, a gente, quando vai trabalhar com essa parte, a gente tem que ter também feedback verbal. E adulto necessita muito falar, né? Mas tem outros cursos também que eu fiz para estar me dando mais respaldo nessa área. E tem a psicoacústica, que era a área que eu mais gostava na faculdade, né? Que, aliás, eu fiz um curso extra nessa parte, que é a parte mais racional da musicoterapia, vamos dizer assim, né? Se é que as outras não são também. Mas a psicoacústica, a gente conectava um aparelho de eletroencefalograma num sintetizador, né? Que na verdade é um teclado, né? A gente chama de sintetizador, mas é um teclado musical, e ao fone de ouvido. A gente coloca os eletrodos na pessoa, né? Nos lóbulos, para estar captando as frequências, e vai também colocando escalas musicais, texturas de instrumentos agudos, graves, metais, corda, enfim. E aí o aparelho de eletroencefalograma vai captando qual que é o movimento cerebral que a pessoa vai tendo em relação aos estímulos auditivos que a gente vai lançando. E aí, no final dessa sessão, se confeccionava, eu não trabalho mais com isso, mas antigamente eu trabalhava, se confeccionava um CD, né, com toda essa resposta, todo esse feedback musical, que a gente chamava de pílula musical, né, e entregava para o paciente ouvir. Né. Então, se a gente queria que o paciente relaxava, a gente entregava aqueles estímulos que, naquele momento daquela sessão, relaxaram ele. Se a gente queria estimular o cérebro da pessoa, né, e a pessoa também, deixar a pessoa mais animada, a gente entregava um CD com aqueles estímulos que mais excitaram, que mais estimularam a pessoa durante aquela sessão. E de tempo em tempo ele voltava lá pra gente retomar, fazer uma nova sessão para ver se ainda continuava da mesma maneira, se tinha mudado alguma coisa. Então tem algumas áreas da musicoterapia, não é só entrar, tocar e sair. É muito bonito. Eu não imaginava que era assim. Eu achava que era apenas clínico. E quem é que vai buscar você, né? Apenas clínico, chegava lá, fazia a pessoa tocar ou interagir com você e te dava a resposta. Como o terapeuta, que você falou que dá o feedback, né? Eu achava que era só isso. Então, muita gente ainda acha. Muita gente acha que eu tenho que tocar do começo ao fim, né? E como se fosse uma audição VIP. O paciente chega lá, eu toco pra ele do começo ao fim e ele vai embora, tchau. Né? Não é. Então, assim, com crianças normalmente tem essa... Eu trabalho com crianças e adultos? Ativa e com adulto, musicoterapia passiva. Tá certo. E não precisa também ter deficiências para fazer musicoterapia, né? Porque outro dia eu estava conversando com uma pessoa e aí a pessoa me questionou. Eu falei, eu queria entrar no convênio. Mas como assim um convênio, né? Porque agora você já atende criança. Eu falei, não, mas eu quero atender adulto pelo convênio também. Mas adulto vai fazer musicoterapia? Eu falei, claro que vai. Porque tinha esse estigma de que tem que ter um probleminha, uma deficiência cerebral, alguma coisa assim. Deficiência intelectual, deficiência, bom, enfim. Eu falei, não é só... Qualquer pessoa pode fazer musicoterapia, com ou sem deficiência, acho que todo mundo tem deficiência, né? Mas com menores deficiências, enfim. Entendi. Então, as pessoas que não têm deficiência, vamos dizer assim, te procuram por quê? Então, quando eu fiz a musicoterapia, né?
Porque quando a gente está na faculdade, as pessoas iludem muito a gente, né? Porque a gente vai ganhar milhões, porque a gente vai ter o consultório lotado, e não é bem assim, né? Quando a gente começa a atender, a gente percebe que a coisa é um pouquinho mais difícil, as pessoas não têm cultura para isso, né? E aí começa a ficar... aí a gente precisa correr atrás do prejuízo, né? E aí eu virei a louca dos cursos. Faz um curso, outro curso, outro curso, outro curso. Achando que assim, fazendo curso, aí sim, né, o negócio ia pra frente. Então assim, depois da musicoterapia, eu fiz uma especialização em medicina chinesa clássica, completamente diferente, né? Mas o que me inspirou foi um livro que eu li de um médico que ele fez medicina, óbvio, né? Depois ele fez uma especialização em medicina chinesa e depois ele fez outra em musicoterapia. E ele fez um livro, né? Ele escreveu um livro unindo a musicoterapia com a acupuntura. Eu falei, ai, que interessante, eu acho que eu quero também. E aí fui fazer a minha especialização em medicina chinesa clássica. E a medicina chinesa, todo mundo fala assim, você fala medicina, mas não é medicina. É medicina chinesa sim. Né? Para eles é medicina chinesa sim. Não é a medicina nossa ocidental, é outra, né? E dentro da medicina chinesa tem a medicina japonesa e também tem várias linhas, assim como a psicologia, entendeu? E eu fiz a clássica, né? Então a medicina chinesa são 2 anos de especialização. Não trabalha só com a agulha, né? Porque ou você faz o curso de acupuntura, que é só trabalhar com agulhas, né? Ou você faz o curso de medicina chinesa, que aí você aprende todas as técnicas da medicina chinesa, que uma delas é a acupuntura, né? Sistêmica com agulhas no corpo, sistêmica é no corpo, né? Tem a auriculoterapia, que é a acupuntura com agulhas ou sementes na orelha. Aí tem as massagens, que na medicina chinesa são essenciais, né? Assim como pra gente é ir no dentista, lá é ir fazer massagem, né? Eu lembro que assim, depois que eu terminei, que eu fiz minha especialização, que eu passei por algumas avaliações, eu também comecei a dar aula lá em Campinas, no curso de medicina chinesa, né? Olha. E eu recebi um aluno que veio da China e ele fez shiatsu lá, né? Porque shiatsu é uma das massagens da medicina chinesa. E ele falou assim pra mim, eu não sei por que aqui você tem que ficar implorando pra pessoa vir fazer massagem. E quando eles chegam tudo estrupiado. Como assim? Tem que fazer massagem pra não ficar ruim. E não ir buscar, né, a massagem ou a acupuntura, seja lá qual for a terapia, né, depois que ficou ruim. Então lá eles trabalham muito com a medicina e a terapia preventiva. Aqui não, a gente espera ficar bem ruim pra buscar qualquer coisa. Pois é. Aí sai buscando várias coisas, né? Tudo ao mesmo tempo, né? Aí vai fazer acupuntura, vai tomar remédio, vai tomar injeção no pronto-socorro, vai fazer um trabalho ali na esquina, enfim. Aí busca tudo, aí nem sabe o que fez efeito. O que foi bom, né? Mas essa é a nossa cultura, né? E aí depois que eu terminei de fazer a pós em medicina chinesa clássica, eu também não estava feliz ainda, né? Apesar da medicina chinesa eu estudar até hoje, que eu acho que é uma coisa que todo mundo devia estudar, porque é uma coisa tão rica, tão ampla, tão maravilhosa, que depois que você começa a estudar, você percebe que tudo vem dali. Tudo vem dali. As técnicas de fisioterapia vêm da medicina chinesa, as técnicas de psicoterapia vêm da medicina chinesa, algumas intervenções da nossa medicina ocidental vêm da medicina chinesa. Quanto mais você estuda a medicina chinesa, mais você vê, putz, isso aqui tem 1 milhão de anos, não é uma nova. E o povo vai lá, estuda também, claro, vê que ninguém ainda descobriu e coloca o nome da pessoa na técnica. É a técnica Priscila Canavaroli. Mentira, é da medicina chinesa. Nada se cria, tudo se copia. Pois é. E aí depois eu fiz análise corporal e comportamental. Ai, você faz leitura do corpo? É, porque a minha orientação... Deixa eu me esconder. Dentro da musicoterapia, minha orientação foi corporal haitiana. Então eu já trabalhava com algumas leituras, né? E aí quando eu fiz medicina chinesa, tem uma área da medicina chinesa que trabalha com biotipologia também,
né? E quando eu descobri a análise corporal, eu achei que fazia completamente sentido eu também estudar, porque são sempre 5, né? São 5 biotipologias na medicina chinesa e na análise corporal são 5 traços de caráter. Então olha como tá tudo interligado. Porque cada órgão também tá ligado com com a emoção e tal. Isso, é. E aí não tem como, você vai descobrindo um negócio que você quer saber, você descobre outro que você quer saber mais. E aí não tem como você parar de estudar, né? Ai, é apaixonante, né? É uma coisa lá. Eu lá gosto muito de estudar, eu sou curiosa. Aonde você fez tudo isso? Onde você fez mesmo a sua faculdade? Eu fiz musicoterapia em Ribeirão Preto, na UNAERP. E aí te disparou o gatilho, você foi fazer aonde? Eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar como musicoterapeuta dentro da saúde mental aqui em Monte Alto. Eu estava em Ribeirão, fui chamada, eu estava lá, morando lá, trabalhando lá, né? Eu fui chamada para vir compor a equipe de terapeutas no CAPS, que na época, quando abriu, foi ambulatório de saúde mental. E eu vim com a musicoterapia trabalhar aqui. Aqui, logo que abriu o CAPS, eu comecei a trabalhar com a demanda, né, do CAPS mesmo, atendimento individual, adulto, musicoterapia já, né, achei incrível. Quem me chamou foi o Gilberto na época, eu achei incrível, assim. O Gilbertão Morgado? É. Olha que ótimo! Eu falei, olha, como assim, gente? Existe luz no final do túnel. Me chamou e eu vim felizona, né, pra compor, pra trabalhar com saúde mental, que é o que eu gostava, né, gosto até hoje, né. E todos os meus estágios foram na área de saúde mental. Eu fiz estágio na penitenciária feminina, eu fiz estágio no Santa Teresa, eu fiz estágio no Fundação Casa, que na época ainda era FEBEM, agora é Fundação Casa, né? E aí eu peguei esses estágios justamente para trabalhar com saúde mental. E aí eu vim trabalhar aqui também, né? Aí trabalhei num ambulatório de saúde mental, eu acabei trabalhando com um grupo de terceira idade, com o pessoal do asilo, peguei um grupo de narcóticos anônimos, trabalhei com algumas coisas interessantes. E também trabalhei no SAEB com as crianças com problemas de aprendizagem. Na época que teve o SAEB, você lembra que abriu o SAEB aqui em Monte Alto? Foi um projeto muito bonito também. Que década que foi isso, hein? Era um 2009. Eu tava aqui, eu não lembro. Que bom. Até eu sou ruim. Não, só para saber, se for antes disso, eu não estava aqui, entendeu? E aí tinha esse núcleo que era muito legal, que tinha as terapias ali no núcleo, tinha trabalho com artes, professores de artes, e era a integração entre artes e terapia, sabe? Assim, os professores de artes se integravam com os profissionais da terapia. Então, o que eu tô entendendo, punha música e depois a criança curtia a música, a gente se tava ali junto da música e depois desenhava, vamos dizer assim? Não. Ali no SAEB eu trabalhava com instrumentos musicais mesmo. Com as crianças é legal trabalhar com musicoterapia ativa porque eles não têm preconceito, eles pegam e tocam mesmo. Então, que bonitinho. A gente praticamente toca quase a sessão toda. Né? E aí a interpretação é de acordo com o instrumento que a criança escolhe, a maneira como ele toca, né? E aí eu vou estar podendo trabalhar questões psicomotoras, questões matemáticas até, questões cognitivas, de esperar a vez, esperar a pausa da música, né? Tem muita coisa para trabalhar. Comportamento, né? Com música na matemática. Então, assim, dá pra trabalhar muitas coisas. Eu fiz tanta coisa que às vezes eu acho que eu tenho 80 anos. Quantos anos de formada pra fazer tanta coisa assim? Aí eu sempre tive que trabalhar pra caramba, né? Porque eu não venho de família rica, né, Rita? Então eu tive que trabalhar, ralar, né? E aí nesse interim, né? Eu fiz parte também de uma equipe de capacitação de professores. E eu peguei uma equipe boa na época, que eu trabalhava com uma doutora em educação, e a gente montava jogos de sucata para ensinar matemática, e eu montava instrumentos musicais de sucata para ensinar música.
E a gente misturava as linguagens, né? Então a gente ensinava matemática através da música e música junto com a matemática. Então foi um trabalho bastante legal que eu também tive a oportunidade, a honra de participar até, porque foi muito legal. Olha, muita coisa. Você é nerd? Eu sou nerd. Ah, que eu não sou ótimo. inteligente, mas eu sou estudiosa. Ah, gosta, né? Gosto. Quando se faz o que gosta, não é? É. Quantas pessoas você já descobriu que gosta de música nesse trabalho todo seu? Você já percebeu que as pessoas se mudaram, assim? É difícil alguém que não gosta de música. É difícil. Não, mas assim, Gosta, que falou assim, nossa, eu vou trabalhar com música agora eu vou aprender um instrumento, vou continuar. Algumas pessoas. É. Eu sou ruim de memória, mas algumas pessoas sim. Né? Até falaram assim, puxa, acho que eu vou fazer musicoterapia também, porque é tão legal. Então. E aí, vai fazer então, né? Os músicos procuram vocês? Você? Não procura. Não procura? Não. Eles... Eu nunca atendi um músico. Deveria, né? Profissional, não. É porque, não, eu acho que aquele compositor, aquele músico que... Tem uns músicos meio travados, né? Eu acho que faria um sentido de liberar mais, ou não é por aí também? Olha, quanto mais intelectualizada é a pessoa, mais resistente ela é, né, de soltar os conteúdos dela. Então, os adultos, eles são muito resistentes a fazer terapia. E musicoterapia, então, imagine, eles tocando na minha frente e eu julgando a técnica deles. Mas você não tá lá pra fazer isso, né? Você tá pra desbloquear, não é? Você toca... Quem procura mais terapia é mulher. Ah, é? É. A mulher, ela tem essa coisa de buscar, né? A melhora, a ajuda, né? A mulher busca mais a terapia. Depois vem o homem. Ou não. Ou ela se cura e cura todo mundo que estiver na volta dela. Ah, que bom. Dizem que é esse o papel da mulher, né? De curar a família, de curar as pessoas. Cuidar, Olha, que legal. Esse tratamento, como é que... Porque fala assim, a música vai curar? Como acontece? É assim, ó. Quando a gente trabalha com frequência, vou te dar um exemplo da frequência, tá? O som modifica a célula. Isso já foi comprovado de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Tem experiências assim palpáveis mesmo, visuais, que você deve ter até visto na internet, onde existe uma mesa de metal e a pessoa joga farinha e passa, tange. E tem artista fazendo essas coisas, né? E aí, dependendo do tom do violino, né, da tonalidade que você consegue tirar ali no canto da mesa, a farinha se mexe ali naquela mesa e forma uma mandala. Então, se você coloca um som mais grave, a mandala fica mais aberta. Se você tira um som mais agudo, aquela mandala fica mais ramificada. Então, o som modifica a célula. E como esse experimento, existem experimentos parecidos com água, com óleo, com vários elementos, né? E dependendo do tom grave, agudo e de qual textura, né, a gente coloca ali, a água ou a farinha, independente do que for, do elemento que for, ele se mexe, se modifica para mais grave, mais agudo, a mandala mais ramificada, mais fechada. Então, o som modifica a célula, né? O som modifica a gente. O som, a frequência, né, modifica a gente. Então, só pensando por aí, eu já posso te falar que o som pode te curar, né? Depois a gente passa para a palavra, né? E aí se fez a palavra, né? A palavra também modifica as pessoas, né? Por isso fala assim, fala sempre coisas positivas, né? Evite de falar coisas negativas, né? Porque a palavra pode ferir, e fere mesmo, né? E aí também tem outros experimentos, estudos comprovando
a questão do bem e do mal que certas palavras fazem, que provocam nas pessoas, nos corpos, nas plantas, né? E aí vem a questão dos mantras, né? Quantas pessoas utilizam mantras, em sânscrito até, não sabe nem o que está falando. Uhum. Mas só de você estar ali pronunciando certas palavras, certos sons, a maneira como você produz aquele som, né? Que você emite aquele som, ele vai causar uma modificação dentro de você. Ponto. Isso falando de frequência. Agora falando de tocar, de cantar, né? De ouvir música, quando o ouvido recebe o estímulo musical, né, eu costumo falar que o estímulo musical acende o cérebro todo, né? Porque, por exemplo, quando você fala, acende uma área do cérebro. Uhum. Quando você enxerga, né, acende outra área do cérebro. Quando você ouve uma música, acende praticamente todas as áreas do cérebro. Então, por isso que é tão importante a criança, né, ter contato com a música, porque ela já vai, desde pequena, né, porque assim ela já vai estimulando todas as áreas do cérebro, né? Então ele estimula, vamos falar só em questão de estímulo elétrico, tá? Uhum. Aí, dependendo do que você estiver ouvindo, né, vai estar estimulando ainda mais uma ou outra área, né? Então o ritmo vai estimular uma área, a harmonia vai estimular outra área, né, e assim por diante. Então, essa é outra questão. E aí tem a prática, né? Quando você vai tocar a música. Então, quando você vai tocar uma música, você precisa de coordenação motora para pegar uma baqueta, para segurar uma corda, para tocar um teclado, né? Uma tecla. Então, você precisa da coordenação motora fina ou da coordenação motora mais ampla, que é segurar um instrumento no colo, né? Uhum. A força para você bater uma baqueta. E aí você vai trabalhar o ritmo, no caso, né? Contar. 1, 2, 3, né? Aí você vai estimular a marcha, quando o andamento da música for binário, né? Então, quando você marcha é 1, 2, 1, 2. Então, você está trabalhando a questão da marcha, né? O batimento cardíaco, né? Que muita gente fala que é ternário, mas na verdade é quaternário. Então, assim, tem toda uma questão muito, muito ampla por trás de uma simples música, né? E aí a gente vai falar de emoções quando a gente fala de harmonia, né? Então, dependendo da escala musical que você usa, você fica mais melancólica. Uhum. Dependendo da escala musical, você fica mais agitada, mais alegre, né? Então, a música, ela vai modificando o nosso humor, não apenas por gosto. Ah, eu gosto de música sertaneja, né? Ok, mas qual música sertaneja você gosta mais? Né? E dependendo do andamento daquela harmonia, né? Da melodia junto com a harmonia, aquilo vai te deixar mais feliz ou mais triste. Percebe que quando você tá triste, você vai ouvir música triste? Que é pra chorar largado. É muito difícil você estar lá na maior deprê e colocar uma música agitadona pra ficar felizona, né? É. Então, assim, o seu humor, ele pode ser modulado, sim, né? Mas normalmente você vai buscar o que é parecido. E aí, a partir do parecido que a gente vai modificando, que nem o paciente. Quando um paciente chega, a gente vai fazer uma anamnese para saber o que ele gosta, para saber qual que é o ISO musical dele, né? Qual que é a cultura musical dele. Porque vamos supor, ele chega pra mim e fala assim, eu gosto de ouvir música sertaneja. Aí eu vou lá e na primeira sessão coloco, sei lá, jazz. Ele volta nunca mais. Nunca mais. E o contrário também é verdadeiro, né? Então teve uma vez que eu colocava na minha sala uma musiquinha bem baixinha, assim, sabe? De frequências, assim, frequências musicais sem vocalizações, sem a voz. Só certo. aquele instrumental bem baixinho, quase não dava nem pra ouvir. E uma paciente foi fazer acupuntura, porque hoje eu trabalho com atendimento de análise, de musicoterapia e de acupuntura. E ela foi fazer acupuntura, né? E tava tocando aquela musiquinha, né? Aí ela falou assim, que musiquinha que é essa? E eu tudo feliz achando que ela tava amando, né? Aí eu falei assim, é uma música que eu coloco ali, uma frequência relaxante. Ela, relaxante nada. Pra mim, relaxante é Vitor e Léo. Cara, a partir desse dia eu falei, pronto.
Não vou mais colocar essa música, porque deve ter gente que não gosta. Por exemplo, essa pessoa é muito agitada e tanto que Vitor e Léo até descansa. Não, Vitor e Léo é bem relaxante, porque a voz deles e a pegada deles é mais tranquila, né? Então sim, Vitor e Léo é relaxante, muito relaxante. Mas a comparação que ela fez não tinha nada a ver. Sim, pra ela não fazia parte da cultura dela ouvir aquela música. Pra ela não fazia sentido, ela não relaxava com aquela música que estava tocando, porque não fazia parte da cultura dela. Aquilo pra ela era uma coisa completamente nova. E tudo que é novo pro cérebro, ele fica ativo, ele não relaxa. Ah, tá. Por isso que assim, ó, o tipo de música mais indicado pra você ficar acordado, pra você deixar o cérebro estimulado, é jazz. Por quê? Porque jazz tem improvisação atrás de improvisação. O cérebro não consegue pegar um refrão pra repetir. Não é a música que cola. Ah, tá. Então, todo momento tem um elemento musical Não novo. é chiclete, né? Música chiclete. Toda hora tem um elemento musical novo pra você ouvir, então o cérebro fica ativo, ele fica ali alerta, acesão. O que vem agora? Né? E agora, quando você pega uma Enya, por exemplo, uma música New Age, né? Nem sei se agora fala New Age, né? New Age da minha época. Minha também. Uma música que é repetitiva, né? Que tem aqueles sons mais... a gente falava sinusoidal, né? Que fica aquela coisa repetitiva. Chega uma hora que o cérebro relaxa. Por quê? Porque ele percebe que não tem mais nenhum elemento novo. Aquilo está repetindo. Então aí sim, o nível de trabalho cerebral baixa e o cérebro relaxa. Ah, eu tô entendendo porque eu gosto dessas músicas. Então, mas aí porque você escutou uma vez, outra vez. Agora, quando a pessoa escuta essa música pela primeira vez, aquilo é uma coisa completamente nova pra ela. E aí ela fica assim, mas o que é isso? Mas de onde que vem isso? Não, mas no primeiro minuto, no primeiro minuto o cérebro já aceita, né? Não acontece como o jazz, que o cérebro fica ligado. O jazz, o cérebro não aceita nem um momento. Então, nem se for a primeira vez, nem a segunda. Mas o Enya, por exemplo, o que eu tô entendendo, uma música de 3 minutos, no primeiro minuto o cérebro já relaxa, já acostumou, já aceitou, né? Não fica atento. Desde que ela também esteja receptiva para o novo. Ah, tá. Porque se ela não estiver receptiva, ela fala assim, mas que raio de música esquisita é essa? Sim. Então, onde que ela tirou isso daí? Por que ela não põe uma música legal? Pra ela, legal é Vitor e Léo, entendeu? Entendi. E aquelas músicas, não é música, é som, né? Que ele tem um site, no YouTube, eu achei uma vez, só música para ativar o fígado, música para ativar o cérebro, para relaxar o cérebro, para a digestão, para a dor, para não sei o quê. É tudo frequência, sabe? Aqueles... Assim, Sim. Então, esse é tudo sério isso? Dá tudo certo? Olha, eu nunca fui ver pra crer. Tá, mas são vibrações, não é? Não é com isso que você faz sentido, tá? trabalha? Eu não vou falar que não faz, porque faz super sentido, né? Certo. Porque, assim, quanto mais grave for o som, mais baixo pega a frequência dos nossos órgãos. Quanto mais agudo, mais na cabeça. Tá. Né? Então, assim, faz sentido isso. Agora, se tem como... se o seu fígado tem a mesma frequência que o meu, isso eu já não sei. Eu não fui ver estudo. Entendeu? Ah, entendi. Então quer dizer que o negócio não é tão fácil assim, né? Não sei. Pode ser que assim, uma frequência mais grave possa estar trabalhando questões do seu intestino, que fica mais embaixo. Né? Pode perceber, se você vai assistir uma peça, uma orquestra sinfônica dentro do teatro municipal, que tem bastante acústica lá dentro, acústica gostosa. Você percebe que quando entra a percussão, você sente toda ela na sua barriga. Ah, é? E aí, a hora que entram os metais, você já sente eles todos aqui na cabeça, né? Porque o agudo, ele pega mais essa região de cabeça e o grave mais a região... Né? Sim, então os hertz, né? Da cabeça são mais altas, são frequências mais finas. Sim. As ondas são mais juntinhas, é isso? Isso. E aí faz sentido. Tudo pontudinho, assim, um pertinho do outro. Pertinho do outro. As ondas são mais curtas. E dizem que quanto mais
celestial, alguma coisa assim? Sim. Mais alta frequência, mais alta contato com o divino. Entendeu. E faz sentido também a questão dos chakras, né? Que eles falam também, que as frequências dos chakras... Cada chakra tem uma frequência. Isso, que os chakras superiores têm uma frequência mais alta do que os chakras inferiores. Então tudo faz sentido, tá vendo? Que todas as linhas falam mais ou menos na mesma língua. E o funk, aquela batidona... Não, vai. Isso aí é dança do fogo, né? Não, eu tô falando assim... Não, porque eu confundo agudo com grave, tá? A percussão ela é mais instintiva, será que eu posso fazer assim? Falar assim? É mais instintiva, é mais id. E instrumentos de corda, de sopro, metais, são superego. E Diego e o selfie. Eu tô brincando, mas... A gente tem que descobrir o processo terapêutico. Tá certo. Entendi. Tem um monte de gente que não sabe qual que é o seu selfie, né? E que não é a fotografia do celular. Não. E nem as redes sociais, né? Porque redes sociais é business, né? Business do selfie. Business. Do selfie, do ego. Do ego. Deus, nasce com a mãe e nasce a culpa junto. Tamanho de um bonde, né? Mas eu sempre falo para todas as mães, tento fazer isso também, né? Pensar isso também. A gente erra tentando acertar. E a gente faz tudo de acordo com o que a gente tem de informação e conhecimento naquele momento, né? Daqui 10 anos vai ter muita coisa que eu vou falar, putz, devia ter feito diferente. Sabe o que é? Eu acho que a educação de um filho, você não pode abandonar, não pode desistir. Tem que persistir e não pode abandonar o amor que você sente. Não tá dando certo, não. É amor, tem que dedicar amor, tem que fazer. Amor tem que ser exigente, né, Rita? Não é largar o filho aí. De jeito nenhum. Né? Qual a missão da mãe? Não é educar? Não é estar junto? Educar. O amor, dar amor? O amor já educa. Dar amor e colocar pra vida, né? Já educa. Né? Aquela pessoa que recebe amor, ela vai ter amor nela e vai saber dar amor. Não vai ser um bronco aí no mundo, né? As pessoas fala assim, tem muitas pessoas ignorantes que dizem, né? Ignorante, não sei o quê. Mas olha, eu ouvi mesmo ontem, meu pai, ele é muito simples, ignorante, mas nunca me bateu, nunca falou palavrão, nunca me tratou mal. Uai, tá ótimo, é isso aí mesmo. Ele fez o que ele podia com o conhecimento que ele tinha naquela época. Então, eu tinha feito umas perguntas de... Não, mas é de ignorante em saber o que é uma musicoterapia, né? Então, eu pus aqui, como é que você escolhe a música, né? Pra agir com o seu cliente, paciente, como é que é? Como eu já tipos falei, de música na terapia você usa? Eu faço anamnese para descobrir sobre a cultura musical do paciente, né? Eu vou começar trabalhando com o que ele me traz, o que ele já tem, né? E a partir do que ele já tem é que eu vou provocando as mudanças, as modulações, né? Moldando outras coisas, né? Então, para criança é assim, né? Para adulto também. Mas se eu preciso provocar alguma coisa, algum sentimento, trazer alguma lembrança, daí eu vou estar utilizando essas peças musicais que eu já te falei antes, né? Que elas são feitas para isso, para estar provocando e vou estar chamando. Agora você vai para tal lugar, agora você faz isso, agora você faz aquilo. Por que a pessoa te procura? Por todo tipo de problema, mas assim, os principais são sempre os mesmos, né? Problema de relacionamento, né? Problema no trabalho, financeiro, né, normalmente, ou problema com os filhos, com a família, no caso, né? Com o pai, com a mãe. Então, e a família inteira, vai lá, vai se cuidar, vai se tratar, tem disso, né? Tem muita gente aí que fala assim, eu vim porque minha mulher mandou. Entendi. Ou minha mãe mandou.
ou porque, sabe assim? Então não chega muito receptivo, né? Porque tem muita gente que vai buscar terapia porque alguém mandou, né? Ou sob fala, pressão. Elas escolhem a musicoterapia por quê? Então, na verdade, eu não fiquei famosa em Monte Alto por ser musicoterapeuta. As pessoas me chamam de terapeuta. Porque como eu faço várias coisas, cada hora alguém... na verdade, meus pacientes são sempre por indicação, Rita. Multidisciplinar. Porque quando eu vim para Monte Alto, que eu voltei de Ribeirão para Monte Alto, eu tentei entrar em um convênio, né? Mas aqui em Monte Alto não se tinha musicoterapia. Na época, aliás, não tinha musicoterapia em convênio nenhum, porque é um curso bastante novo, né? E agora, de uns anos pra cá, onde que tinha musicoterapia quando eu me formei? Albert Einstein, Sarah Kubitschek, só que eu não queria sair daqui, de Monte Alto, né? E aí eu fiquei só com consultório particular, e aí fui fazendo outros cursos e atendendo de outras maneiras. E meus pacientes sempre foram pacientes de indicação. Alguém indicou, e o outro indicou, e a outra indicou, porque eu não era de fazer propaganda, eu não era de... não fazia propaganda de nada, porque eu falava assim, não vai mesmo, eu pensava, né? Só que aí eu fui fazendo outras coisas, e aí foi aumentando, só que aí eu acabei me mudando para Campinas, foi lá que eu fiz medicina chinesa. Né? E aí eu comecei a dar aula em outras áreas, né? Fui para Campinas, fiz medicina chinesa, comecei a dar aula lá também, aí comecei a dar curso de capacitação, aí fui para a área do curso, que eu gostava muito. Eu gosto de falar, hein? Nossa, quando eu começo eu não paro mais. Gosto de ensinar, gosto de aprender. E aí fui pra essa área. Quando eu voltei pra Monte Alto, foi quando eu tive meu filho. Eu estava em Campinas e falei, meu Deus, não quero ficar aqui, não quero, né, criar meu filho nessa cidade. Você ia ficar pouquinho com ele. Ia ficar enfiado dentro de condomínio. Eu falei, não, quero meu filho embestado ali, né? E voltei pra Monte Alto. Quando eu voltei para Monte Alto, eu já voltei atendendo só análise e acupuntura. E recentemente que eu recebi o convite de trabalhar com musicoterapia novamente. Eu doei todos os meus instrumentos musicais lá em Campinas, antes de voltar para Monte Alto. E aí quando eu voltei para Monte Alto, né, faz alguns anos, eu recebi o convite o ano passado para trabalhar com musicoterapia novamente. Né, com um núcleo de autista, para trabalhar com as crianças do espectro autista. Ali na Santa Casa, Na Santa Casa? Bom, e aí voltei a estudar de novo, né? Foi um pretexto, porque há 2 anos eu falei, eu não vou fazer mais curso. Porque eu sou a louca do curso, falei, né? A gente vicia, né? Para de fazer curso, Priscila. Tem um monte de certificado lá, jogado. E diz que não usa mais pôr na parede, que é brega, então não posso nem pôr na parede. Aquele monte de certificado, mas enfim. Aí fui chamada para trabalhar no núcleo com autista e voltei a estudar de novo. E aí, nossa, tá sendo uma felicidade. Como é que é trabalhar com eles? É espetacular. Mas eu adoro. São receptivos, todos são... Então, olha, você sabe que assim, agora o autismo tá na moda, graças a Deus, né? Então, mas é muito legal que esteja na moda. Porque antigamente, quem era considerado autista? A criança que tinha uma deficiência intelectual muito alta e um problema agressivos. Agressivo, e com problema de interação social muito grande também. Então, é o transtorno de espectro autista, nível 3 de suporte. O nível 3 de suporte que precisa de muito suporte, né? Suporte terapêutico, suporte de pessoas para estar acompanhando, fazer as coisas, tanto nas atividades de vida diária, dentro de casa quanto fora de casa. Então, precisa de muito apoio, né? E aí, um monte de terapia. E um monte de terapia, e muitas horas de terapia, né? Vários tipos e muitas horas de terapia. E aí tem o nível 2 de suporte e o nível 1 de suporte. E agora, muitas pessoas com essa questão do espectro, né? O espectro é uma coisa que é muito ampla. Então, você não pega e fala, você é autista ou não autista. Hoje existem esses 3 níveis de suporte e o nível de suporte... Um monte de gente está se descobrindo autista hoje. De vez em quando acho que eu sou. Eu também.
Mas enfim, o nível 1 de suporte é aquela pessoa que você fala que é esquisita, que é excêntrica, que tem problema de socialização, que é um pouco antissocial, que não gosta de conversar muito, que não gosta de abraçar, de beijar. Bom, enfim. E aí, muita gente está se descobrindo autista, né? E é legal, porque assim, depois que a pessoa que tem o nível de suporte recebe um diagnóstico desse, sai um peso das costas, porque assim, putz, eu não sou esquisita, eu só sou autista. Olha que legal. Letícia Sabatella se descobriu. Autista. Então, aí eu tava conversando com uma pessoa outro dia, comentei com ela, disse, olha, tem TDAH para todo lado, autismo para todo lado. Eu de vez em quando acho que eu tenho uma coisa, tenho a outra, não sei o quê. Aí a gente conversando, falou assim, olha, hoje ou as pessoas são isso, não são mais o que elas são, né? Tipo assim, eu encarava como cabeça de artista, sou artista. Excêntrico. Né? Então, ou todo mundo era, só não sabia que era, né? E como é artista, tá aceito. Aceita. Então, e tem muito autista, nível 1 ou 2 de suporte, né, que tem altas habilidades também. Porque assim, o autismo ele tem várias comorbidades, assim como o TDAH. Né? A gente brinca assim, ó. Você foi diagnosticado com TDAH, então você tem depressão e ansiedade também. Não, mas não tem. Tem, então você não foi diagnosticado direito. Porque é impossível você ter o TDAH e não ter depressão e também a ansiedade. Mas como assim, Priscila? Bom, pensa bem, pensa comigo. Você tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, certo? Seu cérebro tá ali, a milhão. Então você é ansiosa. Porque você tá sempre querendo antecipar as coisas. Seu cérebro, ele trabalha mais rápido que a sua fala. Muitas vezes você gagueja, né? O gago é um ansioso, né? Porque assim, o cérebro funciona mais rápido do que a sua fala. E esse nível de ansiedade que te acompanha dia a dia, chega uma hora que leva você a uma estafa muito grande. Você fica cansada, né? Então muitas vezes a criança tá ali andando pra lá, pra cá e pula e vai, e brinca e não consegue parar sentada e não consegue comer sentada e não consegue fazer nada parado, e aí o adulto fala assim, pelo amor de Deus, para um minuto, você não consegue ficar parado. É claro que a criança tem formiga na cadeira. Parada, porque isso é cansativo, a criança sofre com isso. Ela não gosta de ser assim, ela não consegue ser diferente. Então, esse nível de hiperatividade, tanto cerebral, né, quanto físico, né, porque às vezes a pessoa não é hiperativa só fisicamente, mas mesmo assim, né, o trabalho cerebral está sempre muito acelerado. Isso cansa, isso estafa, isso deprime. E aí você fica aquele período, então tem muitas vezes o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é confundido com transtorno bipolar, que você passa aquele tempo super ansiosa, e depois vem aquele, né, a dopamina acaba, aí você fica pra baixo, que nem se você tivesse usado drogas. Mas não é. É o cérebro que atinge um pico de estresse muito grande e depois ele cai, né? E o autismo tem também várias comorbidades, em todos os níveis, nível 1, 2 e 3, né? Então o autismo pode vir acompanhado com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também, né? Então pensa bem, o autista ele gosta das coisas todos os dias dentro de uma rotina fixa, segura, reta, que não muda. Isso é seguro. Isso. E o transtorno de déficit de atenção que é cada dia uma coisa diferente. Agora você imagina os dois dentro do cérebro da pessoa. Uma hora você quer tudo igual, outra hora você quer tudo diferente. Isso gera um nível de cansaço também, físico e mental. E você fala assim, meu Deus, eu sou louca. Não, você tem que diagnosticar direitinho. Se diagnosticar direitinho, tudo vai dar certo. E aí você não obtém o sucesso. Não, se o diagnóstico não for correto, demora um tempão. Tem gente que... Não, assim, o sucesso da pessoa no dia... pessoa em geral. Na pessoa no em trabalho, geral. no relacionamento, porque, por exemplo... fazer uma simples coisa. Uma simples coisa. Isso. Né, eu sei. Então, e aí o autista também tem várias comorbidades. Tem o transtorno de déficit de atenção, pode ter deficiência intelectual ou não, nível alto de habilidade, né, excepcional, né? Então, pode ter sim ansiedade, pode ter depressão, pode ter distúrbio da fala, cognitivo,
né? E o que é cognitivo? De aprendizado, é isso que você fala? Também. É porque eu sempre ouço cognitivo de aprendizado, mas existe mais complexidade? O cognitivo é a capacidade de elaborar esquemas, né? Então vamos supor, uma criança não tem... Uma criança de 3 anos não tem o cognitivo maduro ainda para elaborar certas questões intelectuais dentro de uma terapia. Por isso que você trabalha com desenho. Então não é só intelectual, ela precisa receber a informação, digerir aquela informação, né? Então vamos supor, rigidez cognitiva dentro do autismo. Então você fala assim, precisa tirar o cavalinho da chuva. Eu vou pensar, você indo lá, catando o cavalo e tirando da chuva e pondo para dentro. O autista pensa de maneira literal. Ele não tem essa questão de tirar o cavalinho da chuva, quer dizer o quê? O que quer dizer tirar o cavalinho da chuva? Para você não criar expectativa, né? Eu aprendi agora que é não criar expectativa. Só que antes de eu aprender que isso quer dizer não criar expectativas, eu já imagino indo lá, laçando o cavalo que está na chuva, né? Debaixo do mar, tira ele da chuva e põe ele para dentro. Então a rigidez cognitiva impede a pessoa de elaborar questões mais amplas, né? Mais intelectualizadas. Não que ele não tenha um coeficiente intelectual extremamente amplo para outras habilidades, porque às vezes o autista tem sempre alguma alta habilidade, ou ele faz cálculo, o autista sempre não, mas normalmente, né? Quem tem nível 1 de suporte, normalmente ele tem alguma habilidade interessante, vamos dizer assim, né? Para não levar para altas habilidades e achar que é só um coeficiente intelectual alto. Então, às vezes, ele faz cálculo muito rápido, mais do que outras pessoas. Às vezes, ele tem, sei lá, uma articulação de fala melhor que outras. O que mais? Às vezes, ele tem uma habilidade de formar cenários, então ele consegue antecipar coisas, né? Elaborar questões assim, ela olha o cenário e já deduz o que vai, uma questão dedutiva muito alta, ela deduz o que vai acontecer só de olhar um cenário, né? Então tem isso também, tem essas nuances assim, né? Tem as comorbidades que a gente chama de vamos dizer, coisas ruins, né? Ansiedade, depressão, e tem as coisas boas também, essas habilidades que eles são mais sensíveis em algumas outras coisas. Delicados. Então, tem sempre o lado bom e o lado ruim. Não é só o lado ruim. E aí tem muita gente que fala, mas nível 1 de suporte você vai falar que o autismo é isso. Não é, porque o nível 3 é muito difícil de trabalhar. É sim, o nível 3 de suporte é extremamente difícil de trabalhar. Porque às vezes a criança não fala, ela é grande, já tem uma idade, sei lá, 10, 11 anos e não consegue falar ainda, não se comunica direito. Às vezes não consegue fazer as suas atividades de vida diária corriqueiras, precisa sempre de alguém ajudando. Então, assim, não é só o autismo que tem o nível 3. Tem depressão severa também, que a pessoa não sai da cama, não come. Dizem que tem que tomar um cuidado para o autista não ficar deprimido, não é? Sim. Mas o que eu quero dizer, muita gente reclama desse nível 1 de suporte, que hoje está na moda, do autista, porque acha que tem que falar só do autista nível 3, que é o mais severo, mais difícil de trabalhar. Só que a depressão também tem um nível mais leve, que a pessoa sai todo dia de casa para trabalhar e tem depressão. Por motivos técnicos, o áudio parou de repente, mas a entrevista do podcast Dinossauro Caipira com Priscila Carnavaroli, musicoterapeuta, acupunturista, reikiana, haitiana, entre outras terapias, voltará na semana seguinte ao Carnaval. Obrigada. Terceira temporada, podcast Dinossauro Caipira, por Rita Cestari, podcast espiritualista, e a idade vos libertará.